Essa mulher foi abordada por um casal extraterrestre no interior do Ceará. Olá, pessoal! Naquela noite abafada de 1994, o sertão cearense parecia mergulhado em um silêncio espesso, como se a própria natureza segurasse o fôlego. Era uma noite clara, com lua cheia desenhando sombras nítidas sobre a terra rachada. As folhas dos cajueiros quase não se moviam, presas pela ausência de vento. Joaquina Nogueira dos Santos, mulher simples de fala mansa, retornava da casa da irmã, carregando uma sacola com farinha, feijão e um punhado de remédios que comprara na vila. O barulho de seus próprios passos sobre a estrada de terra batida era o único som presente, até que uma luz branca, intensa e completamente silenciosa surgiu por entre as árvores. A princípio, Joaquina pensou que fosse algum incêndio distante, talvez uma queimada acidental, algo não raro naquela região durante a seca. Mas a luz não tremeluzia como fogo, nem produzia fumaça. Ela pulsava, suave e ritmada, como se respirasse junto com a terra. O brilho vinha do interior da mata, não do céu. Parada na trilha, a mulher tentou entender o que via. Seus olhos lacrimejavam diante da claridade, mas não havia calor nem ruído. Foi então que sentiu o silêncio se aprofundar. Os insetos noturnos cessaram repentinamente e até o farfalhar das folhas pareceu congelar no tempo. Do interior daquela luz surgiram duas figuras. Não avançaram com pressa, mas também não hesitaram. Vinham com movimentos suaves, quase flutuantes. Joaquina estacou, com o corpo travado. As figuras tinham forma humana, mas algo na postura, na pele brilhante e nas roupas coladas ao corpo, refletindo o entorno como metal líquido, denunciava o que ela já intuía. Não eram pessoas. Estavam a cerca de 10 metros dela. Um homem e uma mulher, ambos altos, com feições simétricas demais e olhos que pareciam conter o reflexo de todo o sertão sob o luar. O homem tinha cabelos escuros, penteados para trás, e olhos castanhos profundos, de formato levemente alongado, como os de um felino. A mulher, serena e firme, carregava um olhar magnético que parecia atravessar qualquer barreira emocional. Os dois vestiam trajes que não apresentavam costuras visíveis, brilhantes como mercúrio e silenciosos ao se moverem. Nenhum deles tocava o chão de fato. Pareciam levitar alguns centímetros acima da terra poeirenta. A luminosidade ao redor vibrava de maneira quase imperceptível, como o ar quente acima do asfalto. Joaquina quis correr, mas o corpo não respondia. O coração batia descompassado, as mãos tremiam e um suor frio escorria por sua nuca. Quando o homem levantou a mão direita, num gesto lento, ela sentiu o pânico ser vencido por uma estranha calma. As palavras vieram, mas não saíram da boca dele. Surgiram claras dentro da mente dela. Não temas, não viemos fazer o mal. A voz era grave, pausada e fluía como um pensamento que não lhe pertencia. A sensação era de estar ouvindo algo que já conhecia, mesmo sem nunca ter escutado antes. Ele se apresentou como Chan. Disse que estavam apenas de passagem, que já haviam estado naquele lugar anteriormente. Joaquina não respondeu, mas seus olhos arregalados fixavam-se nos dois. Era como se o tempo estivesse suspenso. O nome Chan ecoava dentro dela, despertando um sentimento confuso, algo entre familiaridade e estranheza. A mulher extraterrestre, que até então observava em silêncio, moveu-se para o lado, retirando de um cinturão metálico um pequeno dispositivo prateado, repleto de luzes azuis que piscavam em sequência, como se transmitissem uma linguagem. Ela levou o aparelho ao rosto e pronunciou palavras desconhecidas, sons suaves que mais pareciam notas musicais do que linguagem articulada. Ansabatã, Radan, disse ela. A voz ecoou no ar como uma melodia harmônica, despertando em Joaquina uma mistura de fascínio e medo. Era como se tudo ao redor tivesse entrado em ressonância com aquele som. O ar parecia vibrar levemente. Em seguida, Chan ofereceu-lhe um pequeno recipiente metálico com um líquido viscoso e escuro.
Mesmo sem compreender, Joaquina levou o conteúdo à boca, como se obedecesse a uma ordem silenciosa. O gosto era amargo, ácido, quase insuportável. Um arrepio percorreu sua espinha e a náusea veio imediata. Tentou cuspir, mas os músculos não obedeciam. O corpo estava entorpecido. Shan, então, se aproximou mais, com delicadeza. Retirou do cinturão um minúsculo objeto e o colocou atrás da orelha direita de Joaquina. Ela sentiu um estalo, como quando se engole, e o ouvido se ajusta, seguido de um formigamento que descia até a mandíbula. Não houve dor, mas a estranheza era intensa. O olhar dela, antes assustado, agora se perdia num torpor profundo. O tempo parecia distorcido. A estrada sumira de sua percepção. Tudo era luz, vibração e aquele zumbido suave no fundo da mente. Shan e sua companheira a observavam de perto, sem qualquer agressividade. Era como se estivessem estudando suas reações. O rosto da mulher reluzia com a mesma tonalidade do artefato. Nenhum dos dois falava, mas a presença deles era esmagadora. Os olhos de Joaquina, embora paralisados, captavam todos os detalhes. Havia algo inexplicável ali, uma presença que transcendia qualquer lógica humana. De repente, um grito atravessou o silêncio como uma flecha. «Joaquina!» Era a voz de José de Arimaté, irmão dela, que vinha da vila e avistara ao longe a cena surreal. O chamado humano quebrou a harmonia do momento. Shan olhou para sua companheira como se reconhecesse que era hora de partir. Sem pressa, ele retirou o objeto do ouvido de Joaquina. A mulher extraterrestre recolheu o dispositivo de luz azul. A luminosidade ao redor intensificou-se a ponto de cegar. E então, num movimento abrupto, ambos desapareceram como névoa que se desfaz ao sol. José correu até a irmã. Encontrou-a em estado de choque, o rosto pálido e as mãos trêmulas. Tentava falar, mas não conseguia. Ele olhou em volta, procurando pelos seres, mas só viu o vazio iluminado pela lua. Joaquina murmurava coisas desconexas. O irmão a tomou pelos ombros e tentou acalmá-la. Sentia o corpo dela gelado e o coração disparado. Voltaram para casa quase correndo. A estrada, que antes parecia segura e familiar, agora parecia carregada de algo invisível, como se uma nova camada de realidade tivesse sido revelada. Naquela noite, Joaquina quase não dormiu. Sentia calor na orelha direita, como se algo ainda estivesse alojado sob a pele. Passava a mão repetidamente no local, que apresentava uma marca circular avermelhada, pouco maior que a unha do dedo mínimo. Era como uma cicatriz recente, mas sem dor. Nos dias seguintes, ela tentava retomar a rotina, mas os olhos estavam sempre fixos no horizonte. Qualquer clarão a fazia estremecer. Os familiares notaram a mudança. Evitava falar do ocorrido, mas carregava no rosto uma expressão que misturava medo e assombro. O caso começou a circular entre os moradores da região. Muitos não sabiam o que pensar, mas os boatos se espalhavam. Alguns diziam que Joaquina havia sido tocada por gente de outro mundo. Outros afirmavam que era coisa do demônio. Os mais céticos falavam em delírio ou febre. Mas então algo mudou. Testemunhas começaram a relatar luzes estranhas sobre a plantação, principalmente nas noites mais quentes. Não eram estrelas nem aviões. Moviam-se em silêncio, com trajetórias precisas. Algumas apareciam por poucos segundos e sumiam sem deixar rastro. Foi nesse clima de incerteza e tensão que surgiu o relato de Manuel, um garoto de 13 anos. Ele contou, com olhos arregalados e voz trêmula, que uma bola de luz o seguiu enquanto voltava da casa de um primo. Disse que a esfera desceu até poucos metros dele e lançou um clarão tão forte que seu braço esquerdo ficou vermelho, como se tivesse levado um choque. A mãe do menino confirmou a queimadura, e vizinhos afirmaram ter visto a luz cortando o céu. O caso ganhou força. O medo se espalhou entre os moradores, que já falavam em fim dos tempos. Relatos se multiplicavam. O sertão cearense, acostumado à dureza da seca e ao silêncio das noites longas,
agora era atravessado por um novo tipo de temor, o daquilo que vem de fora, que não se explica, mas que deixa marcas reais. Joaquina, calada, apenas observava. Sabia que o que vivera não era um delírio. A marca em sua pele e o brilho nos olhos dos seres eram provas que ninguém mais poderia ver. E enquanto os relatos cresciam, ela pressentia que aquele encontro não havia sido o fim, mas apenas o começo. As noites seguintes foram marcadas por uma tensão invisível que se espalhava pelas comunidades do interior como uma névoa pesada. As conversas em torno das bolas de luz e do caso de Joaquina tomavam os alpendres das casas, as rodas de mate e até mesmo os bancos da igreja. Em cada esquina surgia um novo relato, alguém que vira uma luz pairando sobre a plantação, outro que escutara um som metálico vindo do céu, e até uma mulher que jurava ter perdido a memória por horas após cruzar a mesma trilha onde Joaquina fora abordada. A calmaria do sertão parecia, de repente, carregada de algo não dito, como se todos intuíam que algo muito maior estava em curso, mesmo sem entender o quê. A chegada dos pesquisadores do Centro de Pesquisas Ufológicas cearense trouxe certo alívio e também inquietação. Eram homens e mulheres com pranchetas, gravadores e um modo sério de ouvir. Entrevistaram Joaquina, o irmão dela e dezenas de moradores. Todos apresentavam versões coincidentes, sem contradições ou exageros. Joaquina relatava com simplicidade e precisão cada detalhe do encontro. A aparência dos seres, a sensação paralisante, o gosto amargo do líquido, a colocação do objeto atrás da orelha. Ela não buscava explicação. Dizia apenas que aquilo aconteceu e que nunca mais sentira o mundo do mesmo jeito desde então. Os estudiosos ficaram particularmente intrigados com o nome revelado por Joaquina. Chan. O coordenador da equipe, ao ouvir essa identificação, retirou de sua pasta um relatório antigo. Nele, um casal de outro estado relatava ter sido abordado por um ser masculino de aparência semelhante, que também se comunicava telepaticamente e dizia chamar-se Chan. Os detalhes batiam com precisão impressionante. Olhos rasgados, voz firme que falava direto à mente, vestes metálicas e comportamento não agressivo. Esse cruzamento de informações mudou o tom da investigação. O caso de Joaquina deixava de ser um fenômeno isolado para se tornar peça de algo muito maior. Os relatos de esferas luminosas continuaram a surgir, agora em regiões mais afastadas. Em fevereiro de 1998, moradores de Fortaleza testemunharam um objeto redondo e brilhante pairando sobre o antigo prédio do Banco do Estado do Ceará. A esfera se movia em silêncio absoluto, desafiando qualquer lógica aerodinâmica conhecida. Fez movimentos rápidos e angulados, flutuou por alguns minutos e desapareceu rumo ao mar, sem deixar rastros. Testemunhas afirmavam que o objeto parecia consciente, como se estivesse observando ou analisando algo específico. O incidente foi noticiado discretamente em jornais locais, mas logo abafado por falta de explicações oficiais. Na mesma semana, 2 irmãos pequenos, Tiago e Diego, relataram à mãe, entre lágrimas e gritos, que a lua estava descendo do céu em direção à janela de seu apartamento em frente ao mar. A mãe descreveu os filhos como apavorados, apontando para uma esfera de luz intensa que permanecia imóvel a poucos metros do edifício. A tal esfera se dividiu em 2 luzes menores que subiram rapidamente e desapareceram no céu noturno. O evento durou menos de 1 minuto, mas deixou as crianças em estado de choque por dias. A mãe relatou que nenhum avião ou drone poderia ter se comportado daquela forma e que não havia qualquer som associado ao movimento da luz. Enquanto os fenômenos se espalhavam, surgiram ligações para o centro ufológico de diversas cidades do interior cearense. Um dos relatos mais impactantes veio de um prefeito que, durante uma viagem noturna, percebeu estar sendo seguido por uma luz silenciosa. O objeto manteve-se a poucos metros acima do carro por vários quilômetros, mudando de direção junto com ele, como se estudasse o veículo.
O prefeito, homem cético, jurava não ter encontrado explicação racional para o ocorrido. Ele chegou a gravar um áudio no celular descrevendo em tempo real o que via, tremendo de medo, e o material foi analisado por especialistas que descartaram interferências conhecidas. Os pesquisadores passaram a levantar hipóteses mais ousadas. A semelhança entre os casos, os comportamentos repetidos dos objetos luminosos e o nome Chan, surgindo em diferentes localidades, sugeriam uma ação coordenada. Alguns ufólogos propuseram que se tratava de uma missão de reconhecimento, talvez uma etapa de mapeamento geográfico ou até de observação psicológica. A escolha de testemunhas simples, sem vínculos com a ciência ou a mídia, reforçava a ideia de que os contatos não buscavam alarde, mas sim discrição. Joaquina se tornou, sem querer, símbolo desse mistério, não como heroína, mas como alguém marcada para sempre por algo inexplicável. Apesar da exposição, Joaquina evitava entrevistas e recusava qualquer tipo de atenção pública. Passava a maior parte dos dias em silêncio, sentada na varanda, observando o céu. Às vezes, quando perguntavam sobre aquela noite, ela apenas dizia: "Eu vi o que vi, e eles sabiam que eu entenderia." Contava à vizinha mais próxima que, em algumas noites, sentia uma vibração dentro da cabeça, sempre do lado direito, como um zumbido fino que durava segundos. Nenhum médico conseguia detectar qualquer anomalia. Os exames eram normais, mas a sensação era inegável. Ela sabia que o artefato, embora removido, deixara algo mais profundo nela. Pouco antes de morrer, Joaquina confidenciou algo que nunca havia dito a ninguém. Contou que sonhava com o rosto de Chan. Sempre o mesmo sonho, sempre o mesmo olhar calmo. E ele a chamava pelo nome. "Joaquina, o tempo não é como vocês pensam." Essas palavras ecoavam nas madrugadas, como se fossem parte de um lembrete que ela não sabia interpretar. No último ano de vida, a mulher parecia mais serena, como se soubesse algo que os outros ignoravam. Para os vizinhos, ela partiu em paz. Mas para os ufólogos, ela levou consigo uma peça-chave de um quebra-cabeça ainda aberto. O caso de Joaquina Nogueira permanece, até hoje, como um dos relatos mais coerentes e intrigantes da ufologia brasileira. Não há provas físicas, vídeos ou registros materiais, mas há marcas, no corpo, na mente e na comunidade. A presença do nome Chan em diferentes estados, as esferas inteligentes descritas por testemunhas independentes e a ausência de qualquer contradição nas narrativas fazem deste um dos poucos casos considerados autênticos por diversos pesquisadores. Resta a pergunta que atravessa décadas: quem eram eles? E o que buscavam ali, no coração seco e silencioso do sertão cearense? Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.